Olá, boa noite. O Notícias do Dia está no ar. Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro. E você vai ver nesta edição. Tribunal Superior Eleitoral divulga possíveis datas de novas eleições municipais. Obras de revitalização na Serra Velha da Estrela, a RJ 107, devem começar em 2 meses. Segundo dia da prova do Enem acontece no próximo domingo. Mulher de 23 anos foi presa depois de ameaçar o filho de apenas 6 anos com uma faca. Licença maternidade sofre alteração pelo STF. Empresários e empregadores vão ganhar muito mais com esta nova lei. O governo do estado retomou nesta quinta-feira o processo de pagamento dos editais da Lei Aldir Blanc. Câmara Municipal de Petrópolis abre 14 comissões e hoje nós vamos ouvir o presidente da Comissão de Saúde. Agora, no Notícias do Dia. O Tribunal Superior Eleitoral definiu as datas para a realização das eleições suplementares em 2021. Esses pleitos acontecerão para suprir os cargos de prefeitos e vice-prefeitos municipais que ficarem vagos em decorrência do indeferimento definitivo pela Justiça Eleitoral do registro dos candidatos mais votados nas eleições municipais de 2020. A decisão serve para todo o país e Petrópolis está entre estes casos. Vamos conferir na reportagem da jornalista Beth de Oliveira, com participação do repórter Guilherme Glória, de Brasília. A legislação eleitoral determina que sejam realizadas novas eleições quando o candidato mais votado tiver o seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral de forma definitiva. Os candidatos cujos processos de registro de candidatura ainda estavam pendentes de julgamento após as eleições municipais de 2020 e não foram diplomados nem puderam tomar posse no dia 1º de janeiro de 2021. Nas localidades em que isto ocorreu, o presidente da Câmara de Vereadores passou a exercer interinamente a função de prefeito. São 10 datas estabelecidas entre os meses de março a dezembro de 2021 e cada Tribunal Regional Eleitoral poderá marcar eleições suplementares conforme a situação jurídica dos candidatos mais votados no ano passado. Após o julgamento dos recursos pelo TSE, cabe a cada TRE definir entre as datas fixadas na portaria quando ocorrerão as eleições suplementares. Essa escolha é feita de acordo com a capacidade logística das cortes eleitorais e os prazos do processo eleitoral. Esses pleitos acontecerão para suprir os cargos de prefeitos e vice-prefeitos municipais que ficarem vagos em decorrência do indeferimento definitivo pela Justiça Eleitoral do registro dos candidatos mais votados nas eleições municipais de 2020. Em Petrópolis, o prefeito Ingo Rames está na gestão municipal até que tudo se resolva. O Tribunal Superior Eleitoral retorna do recesso na primeira semana de fevereiro. Petrópolis faz parte da estatística nacional das cidades sem prefeito eleito. Nas últimas eleições, Rubens Bontempo, o candidato mais votado, conseguiu 55,8% dos votos válidos no segundo turno. Mas, como o candidato concorreu sob júdice, não pôde ser diplomado e nem tomar posse no dia 1º de janeiro. Assumiu, então, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ingo Rames. Rubens Bontempo já foi prefeito de Petrópolis por 3 mandatos e aguarda a decisão do TSE, que não tem data marcada. O Tribunal Superior Eleitoral retorna do recesso na primeira semana de fevereiro. A data para o julgamento do processo de Rubens Bontempo ainda não está definida. Caso o candidato mais votado tenha o seu pedido deferido, ele assume a Prefeitura de Petrópolis. E se for indeferido, teremos novas eleições aqui no município. Enquanto aguarda a decisão, Rubens Bontempo, que é o primeiro suplente do PSB na Leste, assumiu o cargo de deputado estadual no lugar de Renan Ferreirinha, afastado para assumir o cargo de secretário municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro. Caso haja eleição municipal em Petrópolis, são datas possíveis divulgadas pelo TSE para a realização de eleições suplementares em 2021, os seguintes dias: 7 de março, 11 de abril, 2 de maio, 13 de junho, 4 de julho, 1º de agosto, 12 de setembro, 3 de outubro, 7 de novembro e 5 de dezembro.
A realização dos pleitos nestas datas pré-estabelecidas surge por questões logísticas e pela necessidade de que os sistemas dos TREs e do TSE estejam operantes e alinhados para captação, apuração, transmissão e totalização dos votos em cada localidade. Agora a gente continua falando sobre política. Na última semana, foram renovadas e apresentadas as composições das comissões permanentes da Câmara Municipal de Petrópolis, que irão vigorar até o ano de 2022. Ontem apresentamos aqui a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, Gilda Beatriz, e hoje vamos falar da Comissão da Saúde, que tem como presidente o médico Mauro Peralta. As comissões são responsáveis por votar e discutir proposições de acordo com o tema no qual atuam, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, realizar audiências públicas, promover conferências, exposições, palestras e seminários, além de receber petições e reclamações da sociedade. Mas como vão funcionar estas comissões na prática? Ouvimos o vereador Mauro Peralta sobre a Comissão de Saúde. Bom dia aos telespectadores da TVC, do Canal 16. Quero agradecer a oportunidade e dizer que a Comissão de Saúde é uma das comissões mais importantes da Casa, porque saúde está escrito na Constituição, que é um direito de todos e um dever do Estado. Infelizmente, isso que está escrito na Constituição, ela não ainda está em vigor, né? Porque apesar de já estar lá desde 1988 na Constituição Cidadã, aqui em Petrópolis a gente tem dificuldade para marcação de consulta, a gente tem dificuldade para conseguir remédios, a gente tem dificuldade para conseguir internação, a gente tem dificuldade para conseguir exames. As UPAs ficam superlotadas pelo não funcionamento dos postos da periferia, né, da estratégia da família, onde a cobertura é muito precária, não alcança nem 40%. E Petrópolis só não está em pior estado porque nós temos dos 320 mil habitantes, 100 mil que dispõem de postos de saúde. A Comissão de Saúde ela serve para fiscalizar e tentar melhorar aquilo que existe, né? Nós sabemos que o SUS é o maior plano de saúde do mundo, ele tem que ser incentivado e que a saúde, infelizmente, é cara. E a gente gostaria de, no final desses 4 anos, ter para os usuários do SUS, que são a grande maioria da nossa população, uma saúde pelo menos parecida com aquela que é dada pelos planos de saúde e pelos atendimentos particulares. Então, basicamente, a Comissão de Saúde serve para fiscalizar e propor leis que melhorem o atendimento dos nossos cidadãos. É muito importante e a fiscalização da população também as reclamações, a comissão está aberta a qualquer pessoa. Ela pode vir na Câmara, procurar os seus membros, o Marcelo Lessa, a Gilda Beatriz, ou o próprio Dr. Mauro Peralta, ou então assistir às sessões, às terças, quartas e quintas-feiras, às 16 horas. Mas o Gabinete dos Vereadores é permanente aberto para que qualquer pessoa venha fazer a sua queixa, a sua reclamação e também dar a sua sugestão e do que pode ser feito para melhorar. Várias comissões foram criadas aqui na Câmara Municipal de Petrópolis. No total são 14 comissões. Ontem nós conversamos com a vereadora Gilda Beatriz, que é presidente da Comissão dos Direitos da Mulher. E hoje, como vocês acabaram de assistir, nós conversamos com o vereador Dr. Mauro Peralta, que é o presidente da Comissão da Saúde. Ao longo da próxima semana e da outra, nós vamos conversar com todos os presidentes das comissões, afinal são 14. Então fique ligadinho, acompanhe aqui no Notícias do Dia, para você ficar bem informado sobre as comissões, suas importâncias e também como você pode cobrar a cada presidente. O prefeito interino Ingo Rames autorizou a compra de novos testes rápidos de antígeno. Este exame tem um resultado em apenas 90 minutos, o que vai agilizar o fluxo dos pacientes com Covid-19. Os novos testes serão usados especificamente em pacientes sintomáticos que aguardam internação no SUS e deve ser aplicado entre o 3º e o 7º dia de sintoma, já que possui alta sensibilidade para pacientes com alta carga viral. O anúncio foi feito
feito na tarde desta sexta-feira, mas ainda não foi informada a data de compra e chegada dos novos exames. Agora a gente vai mudar de assunto e falar sobre educação. No próximo domingo, será realizado o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. Em Petrópolis, pouco mais de 6.000 alunos vão fazer a prova, que neste ano traz algumas novidades, principalmente sobre acessibilidade. Leitor de tela, redação em braille e correção especial das provas de participantes autistas e surdocegos. São algumas das novidades do Enem 2020 em termos de acessibilidade. Ao todo, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, cerca de 47.000 inscritos em todo o país têm alguma deficiência ou transtorno e solicitaram o atendimento especializado para fazer o exame. Antes do leitor de tela, esses estudantes precisavam da ajuda de um profissional capacitado para ler as questões e descrever as imagens. E segundo o INEP, com essa novidade, os estudantes vão ter mais autonomia para acessar as questões quantas vezes quiserem, sem depender de outra pessoa. A acessibilidade também foi tema da redação deste ano, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Uma ótima oportunidade para debater questões importantes sobre a inclusão e o preconceito. Agora, neste próximo domingo, dia 24, acontece o segundo dia de prova do Enem 2020. O INEP está adotando algumas medidas de segurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. Haverá um número reduzido de participantes por sala para garantir o distanciamento social. É obrigatório o uso da máscara durante todo o tempo de realização da prova. Além disso, o álcool em gel estará presente em todos os locais de aplicação. Os participantes devem ficar atentos. Assim como no primeiro dia de prova, os portões vão abrir às 11h30 da manhã, meia hora antes do que nos últimos anos. O Detran RJ promove neste sábado o 16º mutirão de serviços no fim de semana. Em 33 unidades de atendimento de todo o estado, inclusive em Petrópolis, serão oferecidas mais de 5.000 vagas, sendo 3.500 para os serviços veiculares e 1.600 para habilitação. No Detran do Rio de Janeiro, só para o serviço de transferência de propriedade, haverá 2.000 vagas, com agendamento prévio para evitar aglomerações. O atendimento será das 8 horas da manhã às 2 da tarde nos postos de vistoria e das 10 da manhã às 4 da tarde nas unidades de habilitação. Para ser atendido no mutirão, é preciso agendar o serviço pelo site detranrj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. As vagas foram disponibilizadas ao meio-dia desta sexta-feira. O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado sem antecipação para que não ocorram filas e, consequentemente, aglomeração. O departamento também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos. Uma operação das polícias civil e militar resultou na prisão de 2 homens que aplicavam golpes pela internet e ainda eram envolvidos com o tráfico de drogas. A ação aconteceu nesta quinta-feira no Bingen. Os suspeitos, ambos com 24 anos, são moradores da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Os acusados ainda ofereceram a quantia de R$15.000 para não serem levados para a delegacia. De acordo com a polícia, os suspeitos confessaram que aplicavam os golpes pela internet para movimentar o tráfico de drogas do bairro Bingen. De acordo com a polícia, os suspeitos confessaram que aplicavam os golpes pela internet para movimentar o tráfico de drogas no Bingen. Ambos foram detidos em uma casa na rua Manuel Torres. Além dos R$15.000, a dupla também ofereceu uma quantia semanal aos policiais para não serem presos. No imóvel foram encontrados 35 tabletes de maconha, 2 cápsulas de cocaína, 4 celulares, um notebook, 13 chips de operadoras de telefonia, uma balança de precisão, 6 cordões e 2 anéis de ouro, um relógio, 5 cartões de crédito, um caderno com anotações, comprovantes de depósitos de transações de compra e venda e um carro modelo Corolla. Os 2 foram levados para a delegacia e autuados por tráfico de drogas.
Agora uma situação chocante. Uma mulher de 23 anos foi presa depois de ameaçar o filho de apenas 6 anos com uma faca. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira em Pedro do Rio. De acordo com a polícia, ela e o menino ficaram trancados em um quarto do imóvel onde vivem até a chegada da PM e dos bombeiros. Só após uma longa negociação que a mulher soltou a criança. Os policiais foram acionados pela avó da criança. Ela contou que a filha ameaçava o menino a todo momento. A mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal Nelson de Saerpe para atendimento psiquiátrico, onde ficou sob custódia. A criança estava com marcas no pescoço e foi levada para exame de corpo de delito. Após o registro da ocorrência na delegacia de polícia, o menino ficou sob a responsabilidade da avó. O crime continua sendo investigado. E você vai ver depois do intervalo. Obras de revitalização na Serra Velha da Estrela, a RJ 107, devem começar em 2 meses. Notícias do dia volta em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. As obras de revitalização na Serra Velha da Estrela devem começar em 2 meses. A informação foi passada pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Pereira de Souza, durante uma reunião com o deputado Sérgio Fernandes nesta quinta-feira. O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro já iniciou o processo licitatório com projeto que inclui pavimentação, drenagem, recuos de acostamento e sinalização entre o trecho da fábrica de pólvora do Ministério do Exército e o conjunto residencial Grão-Pará, em uma extensão de 11,5 km. A via que é tombada é a principal ligação de Petrópolis com Magé, na Baixada Fluminense. No encontro, o deputado reforçou a necessidade de rapidez na revitalização e que as intervenções comecem pelo trecho da Cidade Imperial, já que a rodovia é a principal opção de acesso quando há interrupções no trânsito da BR-040. O governo do estado retomou nesta quinta-feira o processo de pagamento dos editais da Lei Aldir Blanc. Serão repassados cerca de 25 milhões de reais para 446 projetos que estavam com um recurso empenhado e que não receberam no ano passado. No total, são 2.400 projetos aprovados, que juntos totalizam 100 milhões em investimentos. Os repasses serão feitos por lotes e foram iniciados após esforço conjunto das secretarias estaduais de Cultura e de Fazenda. Nesta quinta-feira foram enviados os lotes de pagamento que somam 12 milhões de reais que estavam nos restos a pagar, contemplando 171 projetos. Foram priorizados os projetos inscritos na plataforma Desenvolve Cultura, que não tiveram tempo hábil de preenchimento de contas bancárias e envio do termo de compromisso. O Estado do Rio de Janeiro recebeu do governo federal o total de R$ 104.738.000
R$ 336 para aplicação da Lei Aldir Blanc. Todo o recurso foi empenhado, inclusive o repasso de 855 mil devolvidos pelos municípios, totalizando R$ 105.594.224,20. Os recursos foram destinados para a renda emergencial e nos 6 editais de fomento e premiação à cultura do Estado do Rio. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu o entendimento de que o salário maternidade não deve integrar a base de cálculo da contribuição a cargo do empregador. Consequentemente, poderá gerar grande economia para os empresários. Conforme fundamentado na decisão proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a consolidação das leis do trabalho, promulgada em 1943, em seu artigo 393, passou a atribuir ao empregador a obrigação de arcar com os salários integrais da empregada durante o período de licença maternidade, independentemente do recebimento de auxílio maternidade prestado pela Previdência. Antes da decisão proferida pelo STF, havia um gasto significativo pelo empregador, visto que era de sua inteira responsabilidade arcar com a integralidade da remuneração da empregada durante todo o seu período de afastamento, além dos demais custos de contratação de empregados substitutos para o período de afastamento. Portanto, a mão de obra feminina acabava por ser consideravelmente mais onerosa, contribuindo claramente com a discriminação da mulher no mercado de trabalho. E agora, o que melhora para os empregadores e principalmente para as mulheres? Então, Beth, o que muda é que o empregador ele não terá mais que fazer uma contribuição em cima do salário maternidade e com isso ele reduzirá custos. Em consequência, será dado tratamento isonômico às mulheres, o que diminui a discriminação e o receio do empregador em estar contratando uma mulher com medo de estar pagando essa contribuição. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, os cofres públicos, segundo o Ministério da Fazenda, deixam de arrecadar R$ 1,3 bilhão. Em contrapartida, as mulheres ganham mais espaço no mercado de trabalho e os empresários podem reaver os valores pagos nos últimos 5 anos. A decisão do STF, proferida nos autos do recurso extraordinário número 576967, é irretocável. Logo, o salário maternidade não se trata de salário, visto que a incidência de contribuição previdenciária, ou seja, 20%, é inconstitucional com base nesse entendimento. As empresas prejudicadas, com a inclusão indevida, poderão buscar judicialmente reaver os valores já pagos nos últimos 5 anos ao ajuizamento da ação, bem como evitar a exigência de tal obrigação. E você vai ver depois do intervalo. Direto da Flórida, nos Estados Unidos, o analista político e economista Carlo Barbieri fala sobre como o novo governo norte-americano pode impactar a economia no Brasil. Notícias do dia, volta já. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar.
dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Na última quarta-feira, o democrata Joe Biden tomou posse como 46º presidente dos Estados Unidos. Esta mudança política pode impactar o mundo todo. Nós conversamos com o analista político e economista Carlo Barbieri, direto da Flórida, nos Estados Unidos, que fala sobre o impacto deste novo governo na economia do Brasil. A repórter Luana Mota conversou com Barbieri, então vamos conferir. Já no seu primeiro dia como presidente, Joe Biden desfez uma série de medidas do antigo presidente Donald Trump, como, por exemplo, o Acordo de Paris. Você acha que essa mudança política pode ser uma boa chance para o Brasil melhorar as relações comerciais com os Estados Unidos? Em termos de Brasil, você vai ter algumas consequências boas e algumas consequências ruins, certo? As consequências ruins vão ser justamente com a melhor relação do Biden com a China, provavelmente vão cair algumas super tarifas, na área agrícola, inclusive, e com isso o preço da commodity pode cair, certo? Como o caso da soja, o milho, que os Estados Unidos é um grande exportador. Uma outra notícia não tão boa para o Brasil é como toda a campanha dele foi baseada na high-tech, elas vão querer ter um mercado próprio delas no mundo inteiro. Então, eles vão buscar formas de que os outros países, inclusive o Brasil, logicamente, não tenham nenhum tipo de restrição para que sejam, entre aspas, invadidos pelas high-tech americanas. A parte boa é que os Estados Unidos reconhecem no Brasil um aliado estratégico necessário, certo, para isso, para toda a tranquilidade do Hemisfério Sul. O Brasil é a maior economia do Hemisfério Sul, e há sinais, assim, dentro do corpo diplomático americano, da busca de um relacionamento forte com o Brasil, na área comercial, dando continuidade, inclusive, àquele plano que estava já desde o governo anterior de criar uma zona quase que de livre comércio, um acordo comercial mais amplo com o Brasil, e que deverá, logicamente, dar ao Brasil a mais abertura para o mercado. Uma das expectativas dos brasileiros com a posse do novo presidente era de que a movimentação comercial e econômica ajudasse a baixar o valor do dólar. É possível que isso aconteça? Porque o Brasil é o único país no mundo que tem 12 presidentes, né? Um eleito e 12 que mandam da Suprema Corte, né? Então, esta insegurança dá uma certa dificuldade dos Estados Unidos e outros países entenderem o Brasil, mas isso não afeta digamos, a economia a nível global, mas afeta a própria crença do brasileiro no dólar. Tá? Então, por um lado, o dólar alto interessa ao governo, porque dá mais competitividade nas suas exportações, o governo brasileiro. O dólar mais caro, de alguma maneira, limita a importação também, quer dizer, então são os dois bons lados da moeda, e aumenta, infelizmente, o custo das empresas e das pessoas, porque além da barreira tarifária, você tem uma barreira do dólar. Mas não a política do próximo presidente será do enfraquecimento do dólar, não por vontade dele a nível mundial, certo? Mas por vontade da própria China, que está trabalhando no sentido de corroer o poder do dólar. Indo direto à sua pergunta, eu não creio que a gente vá ter uma diminuição do valor do dólar com relação ao real por causa do novo governo em si, porque o nosso dólar é muito mais pautado pela insegurança política do que por fatores macroeconômicos. Em relação ao Brasil, de início o presidente Jair Bolsonaro não tinha demonstrado grande simpatia com o novo presidente dos Estados Unidos. Quais serão os principais desafios para o governo brasileiro estreitar laços com os Estados Unidos? Eu acho que a própria carta enviada pelo presidente do Brasil ao Biden demonstra uma nova fase da nossa política externa. Você lembra que nessa carta ele destacou vários pontos importantes na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, não só comerciais, como estratégicos. E eu creio que isso que vai ser a pauta. Isso não isenta o Brasil de uma
de uma ação pirotécnica americana com relação à parte ecológica, principalmente a preservação da Amazônia, etc. E nisso nós vamos ter dois inimigos fidagais, né? Os Estados Unidos e a França. E aí não é o uso da ecologia a favor dos interesses econômicos, porque para a França não interessa o Brasil exportando soja e milho para a Europa, porque isso aumentaria a necessidade de subsídio da agricultura francesa, que ela não é competitiva, o minifúndio lá não consegue competir com as produções tanto da Argentina como do Brasil em termos desses produtos, e não interessa aos Estados Unidos uma exportação maciça brasileira, inclusive para a China, competindo com milho e soja fabricado nos Estados Unidos. Então, esse problema ecológico será a grande arma para atrapalhar um pouco o crescimento da agricultura brasileira. O Notícias do Dia termina aqui. Uma ótima noite para você e até segunda-feira. Um bom fim de semana. TVC 16. Aqui você se vê.